Olá, estou de volta aqui para a gente conversar um pouquinho sobre uma coisa que tem sido bastante falada nesses últimos dias sobre esse rapaz, de quem eu praticamente nunca tinha ouvido falar, quase que um desconhecido para mim, e atualmente a gente vê o nome dele ser mencionado para todo lado que a gente se vira. Sim, eu estou falando do Charlie Kirk, aquele que estava na universidade lá nos Estados Unidos, foi derrubado por um projétil de uma pessoa totalmente extremista, que é como eles gostam de chamar aqueles que eles não entendem e não conseguem acompanhar. Então eu quero falar alguma coisinha com relação a isso, não querendo ser mais um no meio da multidão, mas trazendo uma visão que me ocorreu. É uma coisa que me chamou a atenção nesse evento que aconteceu lá na Universidade de Utah, nos Estados Unidos. Tem algumas coisas que não são simples coincidências. A data que isso aconteceu. Dia 10 de setembro. Eu acho que todo mundo lembra, ou pelo menos ouviu falar, se não tivesse nascido naquele tempo ainda, do que aconteceu no dia 11, lá de 2001, já se foram 24 anos, lá nos Estados Unidos. Então, em Nova York, o edifício que era um dos mais altos do mundo naquela ocasião, e também em Washington, no centro decisório das decisões militares dos Estados Unidos, chamado Pentágono. E havia ainda o terceiro alvo, que muitas pessoas pensam que seria talvez a Casa Branca, mas que não chegou a ser atingido, porque esse ficou na Pensilvânia. Mas 11 de setembro de 2001 é um dia que quem estava vivo naquela ocasião lembra ainda onde estava, o que estava fazendo, com quem estava. Eu lembro, claramente. Eu na época trabalhava com fotografia, eu estava fotografando um book de uma moça de 15 anos, cujo pai estava em Nova York nesse dia. E eu liguei a televisão e nós ficamos vendo ao vivo o que estava acontecendo lá em Nova York. E muitas pessoas que eu conheço, que na época estavam acompanhando os acontecimentos, lembram exatamente onde estavam. É uma coisa assim bem interessante, o efeito que isso teve na cabeça das pessoas. E no dia 10 de setembro, um dia para completar 24 anos desses eventos, acontece isso lá em Utah, de um rapaz que para mim era quase que um desconhecido até então e atualmente é um dos nomes mais mencionados ao redor do mundo. Todo mundo agora sabe quem ele foi, o que ele fez e como ele era. E quanto mais eu vejo sobre a natureza e a forma como ele se comportava, mais eu o admiro. Mas eu vejo uma pessoa coerente, equilibrada, de boas intenções, de bom caráter, bom pai de família, bom marido, bom cristão, bom patriota, bom cidadão. E infelizmente pessoas que não são nada disso fazem aquilo que não deveriam poder fazer. No dia seguinte acontece aqui no Brasil outra coisa também, outra injustiça terrível, de condenarem uma pessoa sem provas. Num país governado por uma pessoa que foi condenada por múltiplas provas. E aí o Brasil faz isso. Tem na sua presidência uma pessoa cheia de provas de culpa e condena agora uma pessoa que não tem nenhuma prova, nem ao menos evidência de que teria feito alguma coisa da qual ele está sendo acusado. Mas o que me chamou a atenção é o que aconteceu depois disso. A primeira coisa que chamou a atenção foi a reação daqueles que são antagonistas, aqueles que são contrários às pessoas que defendem liberdade, justiça, democracia real. E essas pessoas agiram da forma mais cruel, mais suja, mais nojenta possível, tripudiando, festejando. Não foram todos, não foram todos, eu não quero generalizar. Teve sim esquerdista que não reagiu assim. Ainda existem pessoas decentes no meio da esquerda. Ainda existe, por mais que sejam poucos. Por mais que a gente não conheça muitos deles, mas ainda existem pessoas decentes no meio da esquerda. Mas muitos agiram de forma totalmente inconcebível. Alguns deles estão tendo consequências já. Alguns perderam empregos, alguns perderam contratos, pelas atitudes bárbaras, puro barbarismo. E pessoas que prezam o equilíbrio, seja do espectro político que sejam, podem ser de direita ou de esquerda, estão reagindo de uma forma que a gente esperaria que pessoas decentes, com humanidade, reagissem. Mas me chamou muita atenção a reação da esposa do Charlie Kirk, que se ele era praticamente um desconhecido para mim até então, imagina a esposa dele, essa então não sabia nem que existia. A primeira coisa que me tocou foi um relato sobre a filhinha dele de 3 anos de idade, que quando chegou naquele dia 10, final da tarde, perguntou para a mãe, cadê o papai? Onde está o papai? A essa altura ele já tinha sido declarado morto. E a mãe só fez dizer para a filha que ele estava com Jesus, que ele fez uma viagem, que Jesus o convocou para uma viagem e que ele ia ficar ausente durante bastante tempo, mas que um dia elas iriam voltar a encontrar com ele. Isso é a resposta mais
amorosa, mas humana que se pode dar para uma criança de 3 anos de idade, numa situação como essa. E essa mãe foi sábia o suficiente para responder desse jeito. E depois essa mesma mãe, já na condição de esposa ou de viúva, foi fazer uma declaração à imprensa que eu achei mais estarrecedora ainda, mais tocante, mais emocionante ainda, onde ela se coloca realmente como uma pessoa que foi despertada como uma leoa, que agora vai rugir forte, que não vai deixar que a voz dele seja calada. My name is Erica Kirk. I want to thank the millions of people who have shown their love for Charlie here in Phoenix, across America, and worldwide. Charlie went to see the face of his Savior and his God. Now and for all eternity, he will stand at his Savior's side, wearing the glorious crown of a martyr. Charlie loved his children, and he loved me. Every day I knew that. He made sure I knew that every day. Already I have seen the worldwide outpouring of love for my husband. The evildoers responsible for my husband's assassination have no idea what they have done. They killed Charlie because he preached a message of patriotism, faith, and of God's merciful love. But they should all know this. If you thought that my husband's mission was powerful before, you have no idea. You have no idea what you just have unleashed across this entire country and this world. You have no idea. You have no idea the fire that you have ignited within this wife. The cries of this widow will echo around the world like a battle cry. To everyone listening tonight across America, the movement my husband built will not die. It won't. I refuse to let that happen. It will not die. No one will ever forget my husband's name, and I will make sure of it. It will become stronger, bolder, louder, and greater than ever. My husband's mission will not end, not even for a moment. One of his mottos was never surrender. Our battle is not simply a political one. Above all, it is spiritual. When I got home last night, Gigi, our daughter, just ran into my arms. And I talked to her and she said, "Mommy, I missed you." I said, "I miss you too, baby." She goes, "Where's Daddy?" I said, "Baby, Daddy loves you so much. Don't you worry. He's on a work trip with Jesus, so he can afford your blueberry budget." Thank you all again who love my husband. God bless you all. And may God bless America. Eu hoje, vendo uma postagem no Instagram, eu fiz um comentário lá que é exatamente como eu sinto. Calaram uma voz, mas atiçaram, despertaram um trovão, um rugido que está ecoando no mundo todo. O mundo todo está sentindo o despertar desse trovão que foi levantado por essa desumanidade que foi cometida. E sabe o que é que eu vejo com isso? Antigamente existia uma expressão que se dizia que o tiro saiu pela culatra. A culatra é aquela parte de trás da arma, onde tem o cão, que é aquele martelinho que bate na munição para que ela saia para frente e atinja seu alvo. E quando a munição sai para trás pela culatra e atinge aquele que acionou o gatilho, se diz que o tiro saiu pela culatra. Era uma expressão que era usada bastante. Hoje em dia se diz mais que a pessoa deu um tiro no pé, que foi atirar e acertou o próprio pé. O sentido é o mesmo. O sentido é o mesmo, que o feitiço foi contra o feiticeiro. Esse é o sentido. E hoje a gente vê que é exatamente o que aconteceu com aqueles que são os opositores da liberdade de expressão, da liberdade de culto, da liberdade da vida dos cidadãos. Aqueles que puxaram o gatilho contra a vida do Charlie Kirk, que puxaram o gatilho contra o Trump na época da campanha eleitoral, que esfaquearam o Bolsonaro, que fazem tantas coisas contra quem quer simplesmente ter o direito de existir, ter liberdade de poder expressar suas ideias. E hoje isso está se voltando contra esses que puxam os gatilhos e que esfaqueiam. Porque o mundo todo está enxergando o que está acontecendo, o mundo todo está se levantando contra. E hoje existe uma multidão de Charlie Kirks ao redor do mundo. Eu vi manifestações na Coreia do Sul, vi manifestações em Londres, vi manifestações na França, em vários lugares do mundo, de pessoas se levantando dizendo: "Eu sou Charlie Kirk". Pessoas que talvez nunca tivessem ouvido falar dele, assim como eu. E hoje vestiram a camisa dele e estão se levantando contra aqueles que querem nos calar. É de ver que realmente o tiro foi pela culatra e atingiu em cheio aquele que puxou o gatilho. Não aquele rapaz que já identificaram lá,
que era estudante daquela mesma universidade, que foi entregue à polícia pelo próprio pai, aquela história que a gente está vendo ser contada pela imprensa, não ele. Eu estou falando de quem realmente fez com que ele fizesse aquilo, aqueles que atiçaram, que provocaram que ele fizesse aquilo, que estão muito mais acima do que ele está. Ele foi só um peão nesse tabuleiro de xadrez. Aqueles enxadristas, aqueles que estão movendo as peças, são muito maiores, são muito mais ardilosos, muito mais escondidos nas trevas. E esses sim, esses estão vendo que eles atiçaram um leão. Eu não estou falando só da leoa, que é a esposa dele, que eu espero que ela tenha muito sucesso no que ela vai fazer. Que ela realmente consiga fazer o legado dele não só ser preservado, mas crescer muito. Mas esse leão, esse trovão que despertaram vai muito além. Está espalhado ao redor do mundo. E eu quero realmente me juntar a esse coro e dizer, eu também sou Charlie Kirk. Não integralmente, mas na maioria das ideias que ele defendia, na maioria dos preceitos e comportamentos que ele demonstrava. Hoje, a gente vê que Jesus faz a diferença na vida da pessoa. Ele era aquilo que ele era porque ele tinha um Senhor, um Mestre. Aquele que transformou a vida dele, que transformou a minha vida, pode transformar a sua se já não transformou. E pode transformar todo um planeta, toda uma geração. Basta a gente permitir. Em Apocalipse, existe uma passagem que todo mundo conhece, que ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que quer dizer aí? Que Jesus está na porta do nosso coração batendo. Só que essa nossa porta do coração só tem maçaneta pelo lado de dentro, então só nós podemos abrir. Ele não vai abrir pelo lado de fora e ele não é ladrão, nem arrombador para sair dando chute na porta e arrombando. Não, ele espera que a gente abra. Se você ainda não abriu a porta do seu coração, da sua vida, faça isso o mais rápido possível, porque ele quer te transformar. E grandes coisas ele quer fazer por ti. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram todas as maravilhas que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. E o Charlie Kirk, assim como tantos outros ao redor do mundo, foi transformado por esse gesto de abrir o coração, abrir a vida, para que Jesus reine. Está na hora também jogar fora todos os hábitos ruins, todos os vícios e tradições e hábitos que podem te tirar da presença do Senhor e ficar integralmente na presença dele. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, te dê a paz, hoje e para sempre. Shalom, Adonai, e nós nos vemos no próximo vídeo.